Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero estar começando aqui a nossa revisão a respeito da nossa matéria que nós tivemos nesse mês, que é a Eclesiologia, e também a respeito de Angelologia, tá? Então nós vamos começar a falar a respeito dos capítulos que foi falado na primeira aula, né, de Eclesiologia, e também a respeito de todo o livro, né, a segunda aula de Eclesiologia, que foi dado em sala de aula, e mais esses dois vídeos de Angelologia. Então nós vamos aqui começar a nossa revisão para a nossa prova, tá? Lembrando os irmãos que antes de nós começarmos que foi disponibilizado já para os irmãos a atividade, né, valendo 1 ponto. Você vai ver lá cada atividade valendo 1 ponto, porque é o mínimo que o sistema aceita. Não dá para colocar 0,25, mas cada 1 ponto que você fizer lá e acertar, você vai ter um feedback já logo em seguida da resposta. E também eu vou considerar esse 1 ponto como 0,25. A nossa prova vai ter o peso 9, tá bom? Então, somando essa atividade com a prova, você pode tirar o seu 10 em Eclesiologia e Angelologia, tá bom? Então, nós vamos iniciar aqui com os irmãos no capítulo número 1. Nós começamos a falar a respeito de Eclesiologia. No sábado, nós falamos de uma maneira mais prática, de uma maneira mais fácil de entendimento, né, para todos os nossos amigos que estavam ali no sábado. E de segunda-feira, o pastor Valdemir estava ali ministrando a aula. Então, vou fazer um resumo aqui, independente da maneira que ele deu aula ou do que eu dei aula no sábado, a matéria é a mesma. Então, nós vamos falar por cima do mesmo livro. Vai ser muito bom para o aprendizado e revisão dos irmãos. Vou tentar fazer esse vídeo também de uma maneira bem prática, para que os irmãos possam ter o melhor aproveitamento. Número 1, a origem da igreja. Então, nós iniciamos aqui um estudo sobre a igreja, né, do Deus vivo. Primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo número 15. E também falando sobre que a igreja é o alvo do grande amor de Jesus Cristo. Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, né? Efésios capítulo 5, versículo 25, também vai falar a respeito disso. Então, sobre a igreja, vamos falar novamente desse capítulo, primeira parte de Eclesiologia, para que os irmãos possam fazer a revisão para a prova. Número 1, na página número 7, os irmãos podem acompanhar comigo, pega o seu livro, acompanha comigo. De maneira bem prática, vamos fazer uma revisão bem legal neste livro, tá bom? Número 1, a igreja se origina pelo próprio Deus desde a eternidade. Os irmãos bem sabem que foi projeto de Deus a igreja, né? O Cordeiro de Deus que estava morto antes da fundação dos séculos. E o texto base que eu quero usar para isso, os irmãos não podem esquecer esse versículo, é sobre Mateus, capítulo 16, versículo número 18, que fala sobre tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né? Então, quando fala tu és Petros, uma pequena pedrinha, um fragmento de pedra, mas eu sou Petra, né? Essa palavra no grego é uma grande rocha, né? Exemplo disso, Mateus capítulo 7, fala que aquele que edifica a sua casa sobre a pedra, sobre a rocha, vem a tempestade e não a derruba. Então, nós vemos nesse Mateus capítulo de número 16 e verso número 18, que Jesus está falando de si mesmo. É como se ele estivesse usando as mãos e fazendo o seguinte: tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né? Então, a minha igreja. Observe também um versículo bem interessante, Atos, capítulo 9, versículo número 15, quando Saulo, né, tem encontro com Jesus, né, ele fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Lembrando que Saulo estava perseguindo a igreja, estava perseguindo os discípulos de Jesus. Mas ele fala: porque me persegue. Foi o que Jesus falou para Saulo, né? Então, pode observar que aquele que mexe com a noiva sempre se vê com o noivo, né? 2. O projetista de tudo que concerne a igreja é Deus. Nós sabemos que Deus é o fundador de tudo, de todos, né? Então, nós sabemos a origem da igreja, ela pertence a Deus de uma maneira bem prática. E 3, no plano divino distingue-se a igreja universal da igreja local. Nós sabemos que o Senhor ele conhece aqueles que são seus, né? A Bíblia nos fala
bastante versículos a respeito disso, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós observamos que o Senhor, ele conhece a sua igreja universal. A igreja universal é como se fosse aquele exemplo que Jesus estava utilizando, falando a respeito que estiver dois no campo, será levado um e deixado o outro. Então, a igreja de Deus, ele tem os escolhidos de Deus, né? Não é aquele versículo, muitos serão chamados e poucos escolhidos, não é isso. Eu estou falando aqui a respeito do que Deus conhece a sua verdadeira igreja, aqueles que verdadeiramente adoram o Senhor, né? Dentro da igreja tem muitos, por exemplo, 100 membros dentro de uma igreja, mas apenas 20 será arrebatado, porque esse pertence à igreja universal, à igreja invisível de Deus. É isso que na parte 3 da página número 7 está falando, ok? A igreja se origina do próprio Deus desde a eternidade. Quando Deus, na sua presciência, previu a queda do homem, aí você me pergunta, por que ele deixou lá no meio do jardim do Éden a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal? Deus já sabia que o homem iria pecar. E Deus já instituiu, lá em Gênesis 3:15, o proto-evangelho, né? O primeiro evangelho falando que Jesus esmagaria a cabeça da serpente. Então Deus ele já sabia o que iria acontecer. Página número 8, 2, quando Jesus, na plenitude dos tempos, veio e iniciou a sua missão. Um versículo bem conhecido também, Gálatas, capítulo 4, versículo número 4, vai falar a respeito da vinda de Jesus, né? Cumprindo a plenitude dos tempos. Então nós observamos que Jesus, quando ele apareceu, ele veio para cumprir tudo aquilo que estava programado, né? Que estava na presciência de Deus, né? Número 9, o projetista de tudo que concerne a igreja é Deus, é o que nós estamos falando. Página de número 11, acompanhe aí comigo, pegue seu livrinho para revisar junto comigo para você ter melhor aproveitamento. Página número 11, nós vemos aqui C, no plano divino distingue-se a igreja universal e a igreja local. A Bíblia fala 110 vezes referindo-se à palavra igreja, né? Então nós temos 110 vezes essa palavra eclesia, para fora, eclesia, né? Que nós vemos essa palavra grega, o ajuntamento, né? Aqueles que foram chamados para fora. Mas por que eu falei ajuntamento? Porque eu estava falando no sábado que no início da igreja, na verdade, eles iam para dentro, né? Se você for parar para pensar, eles estavam sendo chamados exatamente para dentro, porque eles se reuniam, lembra de Atos 2, reunidos no cenáculo? Então eles se escondiam dentro das casas para cultuar a Deus. Mas a igreja em si, na verdade, significa aqueles que foram chamados para fora, para pregar o evangelho, né? Para aqueles que pudessem sair para pregar a palavra de Deus, tá bom? Então, esses 110 vezes aqui, mais para frente, na página de número 24, se não me engano, nós vamos ver daqui a pouco, vai falar que é 115 vezes. Né, porque tem 3 de uma forma, 2 de outra e 110 da mesma palavra no grego. Daqui a pouco nós falamos sobre isso. Tá? Então, na página número 12, a igreja local é a forma neotestamentária da comunhão entre os crentes, é um órgão que Jesus fez levantar através da sua morte. Né? Então, a igreja local não é somente onde você congrega, né? Mas são todos aqueles que participam da verdadeira igreja de Deus. Capítulo de número 2, a estrutura da igreja, né? Então nós temos aqui a eclesia, que vai falar aqui na página de número 15, e o 2, a igreja tem na pessoa de Jesus Cristo o seu absoluto centro, e 3, cada crente constitui uma parte integrante responsável da igreja. Tá? Então a estrutura da igreja, nós sabemos, irmãos, quero aqui de uma maneira bem legal para nós pensarmos aqui, que Deus é aquele que formou a igreja, que tem os pastores, tem os presbíteros, tem os evangelistas, tem os diáconos, tem os cooperadores. Tá? Então nós sabemos que Deus ele formou tudo isso através do templo, através no Antigo Testamento você pode observar que começou ali no tabernáculo, né? Começando com os sacerdotes, né? Começando ali com aqueles que ajudavam os sacerdotes. E hoje no Novo Testamento não é muito diferente, porque se você for parar para pensar, tem o pastor, tem os presbíteros para auxiliar diretamente ao pastor, que é o braço onde o pastor não pode alcançar,
né? Os conselheiros ali do pastor. E também tem os diáconos para o serviço mais braçal, né? Foi Deus que instituiu isso, né? Os diáconos lá em Atos capítulo número 6, no versículo de número 5 diante, fala que ele falou assim, nós perseveraremos ou se manteremos, dependendo da sua versão, no ministério da oração e da palavra. Que não é lícito nós estarmos pregando e ao mesmo tempo descer para servir a Santa Ceia. Então nós precisamos de homens que primeiro sejam cheios do Espírito Santo, né? Que sejam provados, está lá em 1ª carta de Timóteo, capítulo número 3, versículo do 1 até o 8 ou 9 vai falar a respeito do presbítero e depois do 10 em diante vai falar a respeito do diácono, tá? Então você vai ver ali a descrição daqueles que estão aptos para servir no ministério na casa do Senhor. Tá bom? Então foi Deus quem instituiu o pastorado, o presbiterato, o diaconado. Então foi Deus quem fez isso, tá bom? No Antigo Testamento, o sacerdócio, né, o tabernáculo, o sacrifício, tribo de Levi, os irmãos bem conhecem a história, né? Foi passado todos os campos ministeriais do Antigo Testamento. Era formado ali pelos reis, pelos profetas, pelos sacerdotes, pelos juízes, né? Eram eles os principais do Antigo Testamento. Agora, quando chega no Novo, nós temos Jesus como a cabeça da igreja, nós temos os apóstolos, né? Que foram encabeçados ali, os 12 apóstolos. Depois que Judas Iscariotes traiu, apareceu ali Matias, como foi sorteado, né? Em Atos dos Apóstolos vai falar a respeito disso. E depois os diáconos, né? Que foram escolhidos também. Os missionários não entram na categoria no caso de um cargo ministerial, mas eles são hoje conhecidos basicamente como os apóstolos, porque o apostolado são aqueles que fundam as igrejas, né? São aqueles que abrem os trabalhos, né? O pastor mantém, ele cuida das ovelhas, o presbítero é necessário, é de extrema importância numa congregação, e os diáconos também para o serviço, para ir servir a Santa Ceia para aqueles que estão doentes nas suas casas, para carregar banco, para abrir a porta da igreja, trabalhar na portaria. No Antigo Testamento também tinha isso, né? Os irmãos que viram aí os filhos de Asaf, né? Os amigos de Asaf, né? No tempo dos Salmos também tinha bastante os porteiros, né? Os filhos de Coré. Então nós vemos bastante a respeito desse assunto, foi Deus quem fez. A igreja era conhecido também de várias formas, por exemplo, era conhecido como o templo, o castiçal, o rebanho, né? Tinha muitos nomes para a igreja. Então nós, no capítulo número 2, nós vemos a respeito dos símbolos da igreja. Lembra de Apocalipse capítulo número 1? Que ele estava com as 7 estrelas nas suas mãos, na sua mão, andando no meio dos 7 castiçais de ouro, né? Representando as igrejas, né? E diz aos anjos que estão as igrejas, os líderes das igrejas, né? Então, assim nós passamos fácil ali pelo capítulo número 2. No seu livrinho, abra aí comigo na página número 21, dá uma olhada aí, está escrito o propósito de Deus com a igreja. A Bíblia fala do eterno propósito de Deus a respeito da igreja, né? Efésios 3 e 11. O assunto é necessário conhecer. Vemos que neste capítulo verificar 5 propósitos distintos. Primeiro, Deus escolheu a igreja para ser sua morada, a habitação de Deus, né? Se lá no Antigo Testamento a Arca da Aliança ficava dentro do tabernáculo, hoje a presença de Deus, que era simbolizada ali com a Arca da Aliança, está dentro de nós. Por isso que nós somos a igreja do Senhor. 2. A igreja deve ser o lugar onde um crente cultue a Deus. Romanos 12, 1 e 2 fala a respeito disso, né? Do nosso sacrifício vivo, né? Nosso corpo. E também sobre nós cultuarmos, nós congregarmos, né? Não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, diz Hebreus, né? O escritor aos Hebreus. E 3. A igreja deve ser o lugar onde o crente é instruído na doutrina. Mais uma vez, 1 Timóteo, capítulo número 3, fala que o presbítero, a função do presbítero, deve estar apto para ensinar. Então, é costume você ver por aí um presbítero, talvez, que nem tem costume de ensinar, mas a Bíblia fala que essa recomendação é necessária, é uma exigência. Para que você possa ser presbítero, você tem que estar apto para ensinar. Eu não sei quanto a sua denominação, mas no caso da minha, que é o Ministério do Belém,
Um dos crivos para que você seja consagrado até o diaconato é você fazer o curso, pelo menos o básico de teologia, para que você possa ter um norte na orientação da palavra do Senhor. 4. A igreja deve ser o órgão pelo qual Jesus continua a sua obra. Como que Jesus continua a sua obra? Fisicamente aparecendo no meio de nós? Não. Deus instituiu a igreja para que nós possamos estar juntos fazendo a obra de Deus, fazendo o nosso chamado, cumprindo aquilo que Deus na qual nos determinou para que nós fizéssemos. E também 5, a igreja deve ser a coluna e firmeza da verdade, tá? Não da mentira, né? Não das heresias, não dos falsos ensinamentos, mas a igreja deve ser a coluna da verdade, né? O apóstolo Pedro fala que ele foi a pedra que foi rejeitada, né? A pedra angular. Ele é o principal pedra da esquina. Então, a pedra da esquina é como se você fosse fazer uma construção, né? Bem no meio da viga, aquela viga fica no canto. Quando você tira ela, a construção cai, né? Então, foi esse que os judeus rejeitaram. Observe bem a respeito de Sansão. Lembra que ele se apoiou na principal coluna, onde derrubou pessoas, se eu não me engano, 3.000 pessoas ali, matou mais pessoas na sua morte do que na sua vida, que ele recobrou suas forças, o Espírito Santo do Senhor voltou a ele, e ele derrubou aquela coluna e caiu tudo por cima dele, porque era a principal coluna daquele lugar, que foi Jesus, né? Então, com esses tópicos, dá para a gente já fazer esse rápido resumo da parte do capítulo número 3, não é isso? Falei na turma do sábado que sobre a respeito dos mistérios, né, de Deus, como que Deus formou essa parte misteriosa que é a igreja de Deus, por que a igreja sobrevive até hoje, como que acontece isso? É Deus quem cuida da sua igreja, né? É Deus que está presente, é um organismo vivo, nós somos parte, somos membros desta igreja, né? O apóstolo Paulo fala muito nisso, através das suas cartas, né? Falando que nós somos o corpo, a igreja de Cristo, do Senhor, né? Pega o seu livrinho aí, passe para o número 4, eu já dei uma pincelada aqui no capítulo número 2, a respeito do governo da igreja, falando sobre o pastor, falando sobre o presbítero, falando sobre os diáconos, né? E sobre o principal, né? Que é o Espírito Santo, né? Ele é quem governa a igreja, ele é quem dá o direcionamento para a igreja, para os seus profetas, os pregadores da palavra de Deus, orienta, né? Conforta, consola, exorta, dá por detrás da liderança da igreja. É o Espírito Santo que está governando a igreja do Senhor, né? Ou pelo menos deveria ser, né? Muito bem. Vamos lá. Passando aqui para a página de número 47. Abra aí seu livrinho, por favor. Eu espero você acompanhar aí, página de número 47. Falando sobre a disciplina na igreja. Sábado eu dei uma rápida pincelada a respeito desse assunto, porque é necessário nós também discipularmos. Nós, quando falo igual o apóstolo Paulo, falando para o jovem Timóteo, obreiro, falando sobre repreende-os na presença de todos. Essa palavra é para os presbíteros, né? E a palavra presbíteros aqui vem do grego presbúteros, que está mais relacionado à experiência, não propriamente à idade, mas à experiência na obra, na casa de Deus. Por isso que você vê alguns presbíteros jovens, porque eles já têm bastante experiência na casa de Deus e eles podem estar instruindo todo o rebanho da parte do Senhor, né? Nas cartas de Paulo você pode ver que quando fala que aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. Essa palavra episcopado vem do grego episkopos, que significa o olhar de cima, sabe? Quando o pastor das ovelhas estava cuidando de todo o seu rebanho, ele olhava por cima, né? Ele ficava num lugar alto para olhar. Então, isso significa que ele enxergava a ovelha que estava saindo, o que estava acontecendo com todo o seu rebanho, ou ver algum perigo de longe. Então, nós observamos que na igreja é necessário a correção. Quando aquela ovelha queria sair do aprisco, o pastor pegava a sua pedra e jogava na frente a sua funda, com a funda jogava a pedra na frente da ovelha para que ela pudesse ver a pedra pingando na frente dela e voltar para a frente do aprisco, né?
Então, e também defender as suas ovelhas. Então, é importante a disciplina na igreja. É importante que os irmãos entendam que é necessário nós sermos exortados, né, pelo nosso líder espiritual. E aceitarmos também quando ele dizer não, né? Às vezes nós recebemos não e às vezes nós somos repreendidos também para a nossa melhor instrução, né? Palavras de vida, né? A Bíblia nos fala em Provérbios, falando que no início pode até ser um pouco amargo, mas depois tem gosto de mel, né? Também, capítulo número 6, por favor, abra seu livrinho aí, página de número 57, falando sobre as ordenanças da igreja, né? E essas ordenanças são duas, né? Que você deve bem saber, que é o batismo, né? São uma delas, o batismo e a Santa Ceia. Primeiro, o batismo é uma ordenança, né? O próprio Jesus, ele foi batizado, né? Importa que, quando ele falou para João Batista, ele falou, importa que eu também seja batizado, né? Então ali nós vemos a aparição da Trindade, quando Deus ele fala, este é meu filho amado em quem me compraz, ou quem tem me comprazido, dependendo da sua versão da Bíblia. E a aparência do Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba e o próprio Cristo, a segunda pessoa da Trindade, sendo ali batizado para que se cumprisse todas as profecias, né? Então nós observamos que João Batista, até quando olhou para Jesus, né, João 1,29, falou, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Mas ele falou assim, olha, eu até careço ser batizado por ti, mas ele falou assim, não, eu preciso ser batizado, né? Então, também quando você vê versículos em todos os evangelhos falando aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, esse quem não crer será condenado não está falando, não é quem não for batizado será condenado, só está falando a respeito de quem não crer. Tá? Então, o batismo é uma condição para a salvação. O maior exemplo disso é o ladrão na cruz. Ele só creu, não deu tempo dele se batizar, mas ele recebeu a promessa de que estaria naquele mesmo dia no paraíso. Então, nós observamos que uma das ordenanças da igreja é o batismo, é um reconhecimento público, você expõe para todos, falando que você está morrendo para o velho homem, está deixando a sua velha vida e está nascendo uma nova criatura, segundo os Coríntios 5,17. Está se formando uma nova criatura agora. A partir de agora, suas ações, seus pensamentos, suas atitudes não serão mais as mesmas, porque você confessou publicamente que você aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e está declarado agora como uma nova vida diante dos seus pensamentos, diante dos seus olhos, diante da sua fronte, diante do seu futuro. Então, esse é o verdadeiro significado do batismo, tá? E também a Santa Ceia, para todos aqueles que forem batizados, participarem da Santa Ceia do corpo e do sangue do Senhor, né? O próprio Jesus, ele falou a respeito disso, falando, aquele que não come do meu corpo, nem bebe do meu sangue, João capítulo número 6, ele não tem parte comigo, né? Então, uns discípulos ali ouviram, a partir do versículo número 61 de João capítulo 6, alguns foram embora, acharam que era canibalismo, acharam que era uma coisa que era terrível de se ouvir e foram embora naquela doutrina. Jesus olhou para eles e falou assim, e vocês vão querer ir embora também? E Pedro, né, como sempre, tomando a palavra, falou assim, não, Senhor, para quem iremos nós? Somente o Senhor tem palavra de vida eterna, né? Então, quando nós lemos o velho texto, né, de 1 Coríntios capítulo número 11, versículo 23 e diante, que é o texto da Santa Ceia, no qual os irmãos já bem conhecem, então os irmãos podem observar ali que fala, examine-se pois o homem a si mesmo, né, e assim coma desse pão e beba deste cálice, né? O próprio Jesus, né, em Lucas capítulo número 22, ele ordenou os discípulos para que procurassem um homem com um cântaro na cabeça e quando chegasse lá na casa dele, pedisse a casa dele para realizar a última ceia, né? Então ali na última ceia, Jesus estabeleceu esse chamado ritual, né? esse chamado da comunhão para com os discípulos ali, são todos aqueles que têm a comunhão com o Senhor, está ceando juntamente com o Senhor. Aqueles que estão comendo do mesmo pão, estão bebendo do mesmo vinho ali do Senhor Jesus, eram os discípulos, os chegados a ele, né? Então esses foi os dois estabelecimentos que a igreja teve. Primeiro foi o batismo
e segundo foi a Santa Ceia, né? Isso já é uma confissão pública que nós estamos servindo ao Senhor. É uma alegria para nós participarmos da Santa Ceia e também do batismo, né? Muitos falam que o batismo é um corredor da morte, onde você morre para o velho homem e nasce para uma nova vida. E também a Santa Ceia também é um lugar onde você vê o memorial de Cristo, né? Nós estamos se lembrando da morte do Senhor até que Ele venha. Então o Senhor Jesus ele falou: fazei todas as vezes isso em memória de mim. Nós estamos se lembrando da morte vicária do nosso Salvador lá no Gólgota. Então ele morreu para nos dar a vida, né? Ele falou em João 11:25: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então nós morremos no batismo e vivemos na Santa Ceia lembrando da morte do Senhor Jesus. Capítulo número 7, na página de número 71, página 71, capítulo número 7, nós vemos aqui a respeito das finanças da igreja, né? Esse assunto é maravilhoso, né? Muitos pensam que o pastor está roubando a igreja, está recebendo dinheiro, está sumindo com o dinheiro porque não compra ventilador, tem banco duro para sentar. Muitas coisas que nós vemos e ouvimos, né? Por esses dias, e também isso já ao longo da história, já é um assunto já de bastante discussão, né? Nós sabemos, quero utilizar aqui para fazer esse resumo, o versículo mais conhecido que você vê até no envelope de dízimo, né? Malaquias 3:10, falando: trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro. O que é isso? Nós vamos parar para pensar um pouco. A casa do tesouro. No templo, no Antigo Testamento, havia uma sala onde era-se depositado todos os tesouros que era trazido para o Senhor. Neemias, capítulos 12 e 13, vai nos falar a respeito dos sacerdotes que viviam a respeito das ofertas do povo e dos dízimos, né? Porque o dízimo é a 10ª parte. A palavra dízimo significa a 10ª parte, né? Retirado o 10%, né? E os sacerdotes viviam com 10% do 10%, ou seja, vivia com 1%, né? Então, se você tinha R$100 e entregava 10, R$1 dos R$10 que foi entregue era retirado para a manutenção da obra do Senhor, para o sustento dos sacerdotes, né? Porque eles não trabalhavam, viviam integralmente, né? Em muitas denominações, conforme a minha, alguns pastores ainda trabalham, infelizmente, né? Não dá para a igreja sustentar o pastor, né? Que seria o ideal para que ele pudesse ter tempo integral, 24 horas, para trabalhar no ministério da oração, da palavra, e para que ele pudesse também auxiliar os irmãos, atender os irmãos, assistir os irmãos sempre que necessário, né? Muitas igrejas têm até casa nos fundos para que pudessem os pastores estar ali passando os tempos integrais nas duas congregações, né? No Antigo Testamento nós sabemos que Abraão deu o dízimo de tudo, né? Quando a Bíblia fala tudo, é tudo mesmo, né? Assim como eu falo sempre para os irmãos de sábado, né? Por esses dias também estive falando que os 153 grandes peixes era 153, não era nem 154 e nem 152. E não eram pequenos, eram grandes peixes, né? Quase que o barco virou, né? Então quando a Bíblia fala que aquilo, é exatamente aquilo. Então quando fala a respeito dos dízimos e ofertas, e quando fala que Abraão dizimou tudo quanto ele tinha, ele deu 10ª parte de tudo, né? No Novo Testamento não fala a respeito disso, é que eu estou desconfiado, que alguém me falou e alguém me suspeitou disso, falando a respeito de que o dízimo não está escrito no Novo Testamento. Tá sim. Dá uma olhadinha em Mateus capítulo 23, versículo 23, fala: "Ai de vós, escribas e fariseus, que dizem mais o endro, a cominha e etc. E fazei estas coisas, mas deixais aquelas." Não pode fazer estas e deixar aquelas. Tá? Então o versículo está bem claro que Jesus não foi contra dar o dízimo, pelo contrário, ele foi a favor, né? O apóstolo Paulo vai nos falar a respeito disso, 1 Coríntios capítulo 9, aquele que dá com alegria as ofertas também alçadas. O que é ofertar? É você atribuir uma contribuição, já é voluntária, a própria palavra já diz tudo isso, né? Não quero nem fazer coisas redundantes aqui, né? Contribuição, isso é voluntário. Isso não é obrigado a você ofertar, mas a oferta é bom para que nós tenhamos mais condições de retorno, né?
Porque se o Senhor aceita aquilo que nós damos com alegria, se nós damos o dízimo e a oferta com alegria, isso significa que nós temos paz diante de Deus para com isso, para com esse mandamento que é dizimar. Tá? Então nós vemos também textos a respeito de tesouro, né? Quando o apóstolo Paulo vai falar na carta aos Coríntios, se não me engano no capítulo 16, se eu não me engano, ele vai falar a respeito dessa palavra tesouraria. O que é tesoura no grego? Significa entesourar, significa você guardar, você juntar aquilo. E quando Malaquias estava falando isso, para manutenção da obra da minha casa. Tá? Então, o que diz a respeito, como eu puxei logo no assunto desse capítulo, desse resumo, né, no capítulo número 7, falando se o pastor está colocando a mão na igreja, passando a mão, está levando dinheiro para sua casa, o pastor tem um carrão e a igreja está caindo aos pedaços, os irmãos estão passando dificuldade, isso é coisa de internet. Né? Não importa o que o pastor esteja fazendo, quando você dá a contribuição com alegria, você está dando como se fosse para Deus, né? No caso nosso da nossa igreja, nós estamos fazendo uma grande obra, nós estamos vendo o resultado, né? E depois alcançará as congregações, né? Então, nós observamos que tem denominações que realmente observam que a vida do pastor é desproporcional com a vida dos irmãos. Mas isso não significa nada, a vida, a condição social. Às vezes o pastor trabalhou para aquilo, estudou para aquilo, se preparou para que pudesse ter aquela condição, e às vezes nós linkamos uma coisa com a outra, né? Pensamos que o pastor está rico por causa da nossa contribuição, e às vezes o pastor ele é muito fiel e nem coloca a mão na nossa contribuição. Né? Então, há de se repensar esse assunto, as finanças na igreja é necessário, e para encerrar o resumo desse capítulo, é a velha questão: Deus não precisa de dinheiro. Mas é claro que Deus não precisa de dinheiro. Mas quem precisa de dinheiro é a igreja. Né? A igreja precisa do dinheiro. Né? Da mesma forma que os irmãos brincam que as irmãs precisam do dinheiro do cartão de crédito, e os irmãos que trabalham para elas, da mesma forma o noivo e a noiva. Né? O noivo não precisa, mas a noiva ela precisa ser adornada. A noiva precisa de um ventilador novo, de um banco com um assento estofado melhor, precisa pagar a conta de água, precisa pagar a conta de luz. Então não tem como, precisamos contribuir para a manutenção da obra do Senhor. No capítulo número 8, nós vamos falar que a igreja só poderá cumprir a sua finalidade pelo poder do Espírito Santo. Né? Então, já dei uma pincelada a respeito disso, que quem governa a igreja é o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem está por detrás desta obra, né? Quem está governando, quem está direcionando a igreja do Senhor. Quer ver um exemplo disso? Em Atos, capítulo número 13, nós vemos que quando Paulo foi separado, né? Depois de muito tempo orando e buscando a palavra, a presença de Deus, o Espírito Santo disse, olha que interessante: apartai-vos para mim a Saulo e a Barnabé, para a obra que eu vos tenho chamado. O Espírito Santo diz que eu vos tenho chamado. Olha que interessante. E o capítulo número 9 fala: vai, porque é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome. Se Jesus falou que era meu nome e depois falou que era